No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. A luz do amanhecer derramou-se sobre a casa de tijolos rolos que ele construíra com suas próprias mãos, aquela manhã em que o sol não nasceu nem para ele. José Carlos Mendes faleceu ontem, às 5h30 da manhã, aos 80 anos, depois de uma vida plena e cheia de legados. José nasceu em 1940, no pequeno vilarejo de Vila Nova, localizado na região de Água Clara, no interior mineiro. Filho de humildes campeões, herdou do pai a paixão pela terra e da mãe o amor pelas letras. Aos 5 anos, perdeu a mãe para o cálice da vida, sofrendo um golpe que marcaria seu coração por toda a vida. Cresceu entre os olhos verdes do campo e as páginas amarelas do livro. Aos 17 anos, iniciou seus estudos em ciência da terra na Universidade Federal de Ouro Preto, onde se destacou por sua habilidade em identificar as potências escondidas nas camadas inferiores da Terra. Aos 25 anos, tornou-se professor universitário e dedicou a vida inteira ao estudo da agropecuária, tendo publicado mais de 50 artigos científicos sobre agricultura orgânica e ecologia. Seus alunos _start Iros _start assista admiraram-no por sua paixão inquebrantável pela ciência e pelo amor pelas plantas, sempre ensinando com a dedicação e carinho de um pai. Em 1982, recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Ouro Preto por sua contribuição à educação e ao desenvolvimento agrícola regional. José foi casado com Maria da Silva por 50 anos, até o seu falecimento em 2015. Juntos tiveram 3 filhos, Carlos, Ana e Isabel. Kim _start e Rose _start assistam todos se tornaram engenheiros agrônomos, seguindo as passos do pai. Ele ensinou a importância da família, do trabalho duro e do respeito pelo meio ambiente. No fim de dia, José gostava de sentar-se no porão, cortando lenha para o inverno. Acompanhado da rádio de pilha, ouvia a música do seu tempo e relembrava os tempos de juventude. No final das contas, ele foi um homem simples, que se dedicou à terra e à educação de seus alunos. Ao longo de sua vida, José recebeu inúmeros reconhecimentos por sua trajetória acadêmica e profissional. Em 2017, foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal por sua carreira de mais de 50 anos no campo da educação e pesquisa agrária. José Carlos Mendes será lembrado como mentor, um pai e um amigo fiel. Seu legado vive em seus filhos, netos e nos campos verdes que cuidadosamente cultivou. Ele deixou para a posteridade uma mensagem simples, mas poderosa: o amor pela terra é o amor pela vida. E com isso, ele desapareceu da casa de tijolos rolos, como o primeiro sol do dia, deixando um olhar mais claro e um coração mais fervoroso. Ela não falou mais hoje. Ela, a que tanta vida havia dado, que havia ensinado e ouvido, que havia cuidado e amado, ela faleceu ontem, após um longo e valente combate e velhice. Nascerá em 1952, no pequeno povoado de Nova Aurora, no estado de Minas Gerais. A menina nasceu com o sol na testa, no meio de aflitos e cantos, onde o silêncio era raro e as risadas eram abundantes. Crescida em um lar cheio de amor e carinho, ela aprendeu desde cedo que a vida é uma coisa preciosa e que todos têm um papel importante nela. Aos 16 anos, ingressou na Faculdade de Medicina, no Instituto de São José. Lá, estudou com paixão, cuidando de cada palavra, cada experimento, cada caso clínico como se fosse a última coisa que faria na vida. Graduada em 1976, ela decidiu voltar para sua terra natal e dedicou-se ao atendimento de populações pobres no interior de Minas Gerais. A partir daí, ela se tornou a médica do povo, cuidando de mães grávidas, crianças quebrancadas e idosos solitários. Em 2010,
Recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à saúde da comunidade. Ela era uma mulher valente, que nunca recuou diante de desafios e incertezas. Mas nem tudo na vida é fácil. Em 2001, ela perdeu seu marido, um homem incrível e carinhoso, em um terrível acidente de ônibus. Depois disso, ela se dedicou às crianças da vila e tornou-se uma mãe para todos eles. Seu nome foi citado no telejornal da Globo diversas vezes por sua bravura e dedicação ao trabalho. As tardes eram especialmente belas em seu consultório. O sol, que parecia quente, dava um leve som enquanto batia no telhado de zinco da clínica. A olhando por uma janela e vendo orquídeas florindo era tão maravilhoso. Era como se a magia do lugar curasse os corações quebrados. Ela também amava ler romances brasileiros enquanto bebia chá da manhã, cozinhado por ela mesma. Ela faleceu, mas deixa em vida um legado imenso. As crianças que cuidou, as mulheres grávidas que ajudou a dar à luz e os idosos solitários que abraçou nunca esquecerão a médica de Nova Aurora. Seu nome foi e será sempre lembrado com amor e respeito, como uma mulher que transformou vidas. Ela deixou para trás um quarto cheio de flores secas e um violão abandonado. Aquele violão tocava músicas sertanejas durante as tardes de domingo, quando a família se reunia em torno da mesa. Agora, o silêncio é mais cedo no quarto dela, mas o cheiro de goiabada em seu guardanapo continua sendo tão forte quanto antes. Ela nunca será esquecida, e suas palavras, seus toques, sua dedicação e seu amor continuarão inspirando gerações a vir. Ela foi uma médica, uma mãe, uma avó, uma irmã, uma amiga e uma mulher incrível. Ela era o sol na testa de Nova Aurora, e ela nunca mais brilhará nas nossas vidas, mas seu legado continua iluminando a vida das pessoas que conheceu. Quem tiver luto, lembre-se que ela vive por sempre no coração dos que amaram dela. E o mundo é um pouco menos brilhante hoje sem ela, mas suas ações e palavras continuarão inspirando nós para sempre. Lázaro Ramos, uma luz que brilha dentro do mundo encantamente enfeitado com a cultura brasileira. Seu nome é sinônimo de versatilidade e dedicação. É como se a vida tivesse dado a ele o presente mais maravilhoso, a capacidade de se transformar em qualquer personagem, de qualquer camada da sociedade brasileira. Ele é teatro, cinema, televisão, apresentação, direção e escrita, uma verdadeira enciclopédia vivente da arte do país. Crescido nas ruas de um bairro carioca, ele conseguiu superar os desafios de uma sociedade que ainda luta contra o racismo e a discriminação. Com o passar do tempo, ele se transformou em uma voz ativa na luta pela diversidade, sendo um símbolo de representatividade para todos aqueles que sentem a necessidade de ser ouvidos. Ele é uma força quebrada, e seu carisma é tão contagiante quanto a paixão com que vive. A sua presença no palco é mais do que apenas uma performance. É uma jornada emocionante através de um mundo interno cheio de contrastes e riquezas. Quando ele está no centro do cenário, todo mundo parece parar. Sua aura transmite a força da vida e a essência da esperança. Ele é uma luz que se move entre as sombras, dando um brilho inegável às trevas mais profundas. Ele nos lembra sempre a importância da solidariedade e do engajamento social. Sua voz ressona com força no meio do tumulto da vida moderna, como um lábaro em constante movimento que busca a verdade atrás do esplendor e da loucura da realidade brasileira. Ele é um guardião da memória, cuidando da herança cultural e contribuindo para o enriquecimento do patrimônio artístico brasileiro. A vida de Lázaro Ramos é uma saga emocionante, cheia de altos e baixos, triunfos e derrotas, sonhos e realizações. Ele é um ídolo da juventude, um ícone do teatro e da televisão brasileiros, e suas performances continuam a inspirar e movimentar o país. Sua presença na vida cultural brasileira é tão forte quanto a vontade de superação que ele representa. É mais do que uma biografia. É a história de um sonho realizado, a saga de um homem que levantou-se das cinzas da adversidade e se transformou em uma luz inquebrante no cenário artístico brasileiro. A vida de Lázaro Ramos é uma lembrança vibrante do espírito brasileiro, uma homenagem ao talento e à determinação que caracterizam a cultura brasileira contemporânea. No calor das ruas de Salvador, nas sombrias trevas do Cabula, surgiu uma alma, um futuro desconhecido, embebido na essência da cultura baiana, Lázaro Ramos.
Um menino que nasceu para viver a magia do palco e a intensidade das cores, fruto de uma família humilde onde se respirava humildade e perseverança, qualidades que mais tarde lhe serviriam de fundamento à sua carreira. A casa do avô, sagrada terra de memórias, era o berço do sonho de Lázaro. Lá, entre as paredes enfeitadas por fotos e recordações, o pequeno Lázaro ouvia contos de braço largo, vivendo aventuras de heróis desconhecidos que se transformariam no refúgio do seu sonho. E, nesse caldeirão de imaginação, ele aprendeu a valorizar a simplicidade da vida, a força do amor e o carinho pelos detalhes, como as deliciosas bolinhas de abóbora cozidas pela avó, que _start iro nas suas mãos a essência da culinária baiana. Crescendo no coração do Cabula, Lázaro vivenciou a vitalidade da cultura popular, bebeu das fontes de energia e criatividade das manifestações artísticas que emanavam das ruas, dançando samba, tocando tamborim e cantando favela. E o mundo se transformava em palco, onde a vida era uma peça teatral, e Lázaro, um ator que vivia em constante busca por novos personagens, construindo suas histórias com brincadeiras e imitações, sinais de um talento já despontando. O bairro, com sua energia contagiante, era o berço do futuro ator. Lá, em meio às cores vibrantes da vida baiana, Lázaro vivenciou o que é ser humano e descobriu a força de uma cultura que lhe ensinou que a arte é vida e que a vida é arte. Ao longo dos anos, esse menino do Cabula transformou-se em um ator consagrado, mas nunca perdeu essa espiritualidade que o formou. E, hoje, ele continua encantando o mundo com seus talentos e suas histórias, perpetuando a essência da cultura baiana em cada one de sua arte. E é assim que Lázaro Ramos vive e respira no palco, sagrado espaço onde o sonho se transforma em realidade, e onde ele, ator consumado, continua construindo suas histórias, enquanto a vida se transforma em arte. Naquele verão de adolescência, Lázaro Ramos se lançou às margens do Rio da Juventude, em busca de algo que o transportasse além das monótonas rotinas. E foi nessa onda carregada de batuques e ritmos baianos que ele encontrou o Olodum, um templo sagrado para quem adora a arte da performance. Não foi um ingresso simples, essa jornada. Aquele jovem negro, com olhos de diamante e cabelos virgens tocados pelo sol, lutou contra as ondas do preconceito e da mediocridade. Mas o Olodum não se submete a essas correntes. Ele é um maravilhoso navio-teatro que atrai os mais audaciosos e libertadores, convidando-os a sumir no abismo das artes e emergir repleto de brilho e vida. Naquele terreno sagrado da cultura baiana, Lázaro encontra seus mestres, os guias invisíveis que ensinam a arte de se desfalecer no palco, de se revelar em silêncio, de se transformar em um vento que move as almas. A disciplina era sua máscara e o improviso seu verdadeiro rosto, um olhar que transpira a liberdade, a coragem e o amor. E foi nesse ambiente quente de batuques e luta pelos direitos sociais que Lázaro aprende a se afastar do medo, a se erguer com força contra as barreiras impostas pelo mundo exterior e a construir sua própria identidade artística. A cada passo dançado, cada palavra falada, ele se transforma em um guerreiro da liberdade, uma espécie de pintor que desenha o seu destino com os gestos do corpo. As primeiras apresentações foram como sementes plantadas no solo fértil do cenário cultural brasileiro. As dificuldades eram o combustível necessário para a construção de um caminho sólido, uma estrada que levou à fama e ao reconhecimento mundial, mas sempre com o olhar voltado para as comunidades marginalizadas, para aqueles que vinham _start user. Que _start assistam. Mais precisam da sua voz, do seu corpo, de sua arte. Ele foi um emissário da verdadeira liberdade, uma espécie de mensageiro divino que trazia a palavra encantada das margens para o centro do mundo, onde _start assista, transformando o medo e a desigualdade em pó. Aquele jovem negro, com olhos de diamante e cabelos virgens tocados pelo sol, transformou-se em um ídolo da libertação, um símbolo do poder da arte e da resistência humana. Ele não apenas sobreviveu à tempestade, mas também se aferrou às ondas e foi levado para o cume das altas pradarias artísticas. O Olodum, com sua força e sua energia, teve um papel fundamental nesse processo de transformação pessoal de Lázaro. Ele se tornou uma espécie de altar sagrado para a arte e a liberdade, onde o jovem negro encontrou tudo o que precisava para construir sua própria identidade artística forte e envolvente. E hoje, olhando para trás, é possível perceber que aquele caminho sólido, marcado por dificuldades e desafios, foi o que levou Lázaro Ramos ao sucesso e à fama. Mas,
acima de tudo, foi o caminho da identidade, do amor por si mesmo e pelo mundo, e da alegria de compartilhar essa bela arte com todos nós. E então, se Lázaro Ramos for um navio-teatro, é porque ele tem uma alma viva e um coração deslumbrante que se abre para o mundo inteiro, como um porto seguro onde todos podemos buscar refúgio e descansar por um momento naquele maravilhoso rio de batuques e ritmos baianos. E é aí, nessa onda encantada da vida, que Lázaro Ramos se consolidou como um verdadeiro guia espiritual, um guerreiro da liberdade, uma espécie de pintor que desenha o futuro com os gestos do corpo e a palavra falada. E ele continua sendo uma luz naquele caminho sólido e marcado por dificuldades, uma chama que vive no olhar de quem sonha com a liberdade e a justiça para todos. A vida de Lázaro Ramos é um testemunho vivo da força da inovação e da transformação. Nascido nas margens do Rio das Velhas, em Uberaba, uma cidade do interior de Minas Gerais onde o sol se faz presente com intensidade, sua infância foi marcada pelo ritmo encantador dos sambas e pela força da cultura negra. A juventude de Lázaro foi um jardim cheio de sonhos e promessas, onde a fantasia desbravava as ruas de sua cidade, transformando-as em cenários de batalhas épicas e romances místicos. Aos olhos dos seus companheiros de brinquedo, ele já era um guerreiro invencível, um herói do amor, um ilusionista capaz de fazer desaparecer as sombras da realidade. A chegada às grandes cidades foi uma imersão intensa em um mundo que se movimentava ao ritmo da modernidade. Com o passar dos anos, a vida de Lázaro foi marcada por um constante despertar, um processo de renascimento contínuo, onde a busca pelo autoconhecimento e pela expressão artística assumia proporções majestosas. Na TV Globo, Lázaro encontrou o terreno fértil para a semente de sua carreira. Papéis como o de Beto da novela Terra Nostra ou o de Zezé do Cídia marcaram uma página na história da televisão brasileira, mostrando ao mundo a força e a complexidade do povo negro no Brasil. No cinema, Lázaro desempenhou papéis que lhe garantiram o respeito do público e da crítica. Em Madame Satã, ele encarnou Antônio das Mortes, um personagem cuja história é sinônimo de sacrifício e transformação. Com esse filme, Lázaro mostrou ao mundo que a vida brasileira é uma mistura complexa de culturas e tradições, onde a força da sobrevivência se manifesta através do diálogo contínuo entre o passado e o presente. Como diretor e escritor, Lázaro expandiu ainda mais sua influência na cultura brasileira. Seu trabalho em Espelho, um programa de televisão que aborda questões sociais através da narrativa pessoal, mostra uma abordagem inovadora do conteúdo audiovisual brasileiro. Com isso, ele reivindica a importância da diversidade e da inclusão na construção de um futuro mais justo e igualitário para todos. A carreira de Lázaro Ramos é uma jornada marcada pelo amor pela vida, pela paixão pela arte e pela busca constante pelo conhecimento. Ele se destacou como uma luz que ilumina o caminho dos outros, demonstrando que a transformação e o crescimento são possíveis para quem tiver coragem de seguir o próprio caminho e viver de maneira autêntica. E no coração do Brasil, onde o samba-enredo se misturam às notas da bossa nova, e onde o futebol é uma fé inabalável, a história de Lázaro Ramos assume uma dimensão ainda mais significativa. Ele é um símbolo do poder